E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai fundo em A Confissão da Leoa, do Miyakoto. Que livro, hein? Muita gente pediu para a gente dissecar essa obra e olha, ela tem muita coisa para desvendar. É verdade. Moldei Moçambique, Culumane aterrorizada por leões. Mas a história, né, vai muito além. Vai muito além. A gente tem a Maria Mar, uma jovem cheia de segredos, e o Arcanjo Baleiro, o caçador. Atormentado pelo passado, né? Duas vozes que nos levam por temas como a relação do homem com a natureza, o papel da mulher, a tradição. E a força do medo também, né? Ah, medo. E logo de cara, a gente já é jogado nesse mistério dos leões. Serão leões de verdade ou tem algo mais por trás? Pois é, os moradores falam em leões pessoas, esses seres mágicos que se transformam. Dá até um arrepio, né? Mas, e tem o Gustavo Regalo, o escritor que está em Culumane, ele tem uma interpretação bem curiosa sobre isso. Ele vê a serpente coxa, que aparece no livro, como uma metáfora para o medo, né? Aquele medo que paralisa tudo. Que impede as pessoas de enxergarem a realidade. Faz pensar, né? Ué? O medo pode ser tão perigoso quanto um leão. Sem dúvida. E Maria Mar, que personagem. Que personagem. Criada reclusão pelo pai, carrega traumas, segredos. Representa essa mulher silenciada, né? Presa pelas tradições. Mas ao mesmo tempo ela tem uma força, uma vontade de se libertar. Total. E até o nome dela, Maria Mar, já diz muito, né? Entre o mar, essa imensidão e o amar. Como se ela estivesse em busca dos dois, né? Exatamente. Buscando esse espaço para existir, para se encontrar. Será que essa busca por liberdade a gente também encontra no Arcanjo? No caçador. Ele foi contratado para acabar com os leões, mas parece que também busca redenção. Fugindo dos fantasmas do passado. E essa crise que ele enfrenta, essa culpa, ele não consegue mais atirar. Chega a entregar a espingarda pro Gustavo. O caçador que não caça. E o escritor que meio que vira o protetor. Que ironia, né? Total. E o Arcanjo, será que ele quer mesmo confrontar esses demônios? E a Luzília, enfermeira, namorada do irmão dele. Como que é o papel dela nisso? A relação deles é complicada. E tem um reencontro com Maria Mar, depois de anos. Mexe com o Arcanjo, né? Desperta sentimento. Sentimentos adormecidos. E a escrita surge como libertação, tanto para ele quanto para Maria Mar. O diário do Arcanjo, os escritos da Maria Mar. Ou dando voz a quem estava silenciado. E quando o pai da Maria Mar, o Genito Pepe, morre, Uhum. um segredo chocante. É a bomba que explode. Os leões estavam sendo fabricados. E quem revela isso? Foi Didiru, avô da Maria Mar, que já tinha falecido. Imagina o impacto disso na aldeia. Via tudo de cabeça para baixo, né? Os leões não eram só feras selvagens, nem são os verdadeiros monstros. É a pergunta que fica, né? E aí tem o ataque da leoa, a Naftalinda, esposa do Florindo. Que tensão. A Maria Mar frente a frente com a leoa. E no final, a identidade da leoa, a ligação dela com Maria Mar, tudo revelado. Quer tirar o fôlego. Quem são as verdadeiras feras em A Confissão da Leoa? Os leões fabricados, os homens ou a própria Maria Mar? Com toda a sua força. Difícil dizer, né? O Miyakoto nos leva para esse mundo onde a realidade e a fantasia se misturam. Questionando tudo que a gente pensa sobre o mundo, sobre a natureza humana. A gente se vê mergulhado em Culumane com todos os seus mistérios. E no final, a obra do Miyakoto nos deixa mais perguntas do que respostas. É verdade. A gente continua essa imersão na próxima parte, hein? Vamos mais a fundo na construção dos personagens nos simbolismos. Até lá. Voltando aqui para a Confissão da Leoa, eu acho que a gente devia olhar mais de perto para o Arcanjo Baleiro. Ele é caçador, sim, mas também um homem dividido, né? Entre a tradição, a modernidade, o que você acha? Totalmente. Essa dualidade do Arcanjo é que me fascina, sabe? Ele conhece a savana como a palma da mão, mas se sente deslocado, meio perdido no mundo moderno. É preso entre dois mundos. E essa crise de identidade acho que se reflete na incapacidade dele de caçar. Ele está paralisado, assim como a Maria Mar. Presos num ciclo de culpa, de violência. E aquela cena quando ele entrega a espingarda pro Gustavo Regalo. Forte, né? Muito. É como se ele renunciasse ao papel que a sociedade impôs para ele. Questionando a própria masculinidade. E não. Buscando outra forma de lidar com os conflitos. Essa fragilidade, para mim, o torna ainda mais humano, sabe? Mais próximo da gente. Sem dúvida. A gente também tem dúvidas, medos. E o Miyakoto faz isso muito bem, né? Humaniza o caçador. Desconstrói a figura do herói tradicional. E, por falar em construção, a figura feminina, em A Confissão da Leoa, também é muito forte. Ah, com certeza. A Maria Mar, por exemplo, está longe de ser uma vítima passiva. Ela é forte, corajosa, desafia tudo. As convenções, as tradições. A jornada dela é uma busca, né? Por autoconhecimento e libertação. E a escrita vira a arma dela. Verdade. A ferramenta para expressar seus desejos, denunciar as injustiças e a linguagem do Miyakoto, nossa, que beleza. É mesmo. A narrativa da Maria Mar, tão poética, cheia de metáforas.
Evoca a força da natureza, a cultura moçambicana. A linguagem vai além da comunicação, né? É parte da É. identidade dela. Exato. E essa sabedoria ancestral que ela carrega, a gente vê em vários momentos da história. A crença nos leões-pessoas, por exemplo. É um universo mágico. Realidade e fantasia se misturam. E nos transporta para outro lugar. O que você acha disso? Acho fascinante como o Mia Couto usa o folclore moçambicano para criar essa atmosfera, sabe? De mistério e suspense. A serpente coxa, por exemplo, não é só uma lenda, né? Representa o medo que paralisa a comunidade. Impede de enxergar a verdade. E essa busca pela verdade é o que move a história. A gente questiona junto com os personagens, desconfia das aparências. Busca respostas nos cantos mais escuros da alma humana. E o Gustavo Regalo, o escritor, é fundamental nisso tudo. Ele é o olhar de fora, né? Questionando as tradições. Provocando mudanças. Revelando segredos. E a relação dele com o arcanjo? Que interessante. O intelectual e o homem da terra. Precisam um do outro para entender tudo. Para desvendar os mistérios. E essa relação se transforma, né? O arcanjo, que no início resistia, acaba reconhecendo o Gustavo como um aliado. É a cena da espingarda, né? Ah, Simbólica demais. É. Mostrando a passagem, a renúncia à violência em favor da palavra. E é a palavra que liberta, no fim das contas, a confissão da Maria Mar. De libertação, de empoderamento, rompendo com tudo que a oprimia. Através da escrita, ela assume o controle da própria história. E denuncia, né, a hipocrisia, a violência escondida. É, a revelação de que os leões eram fabricados Pelos próprios moradores. é de arrepiar. Faz a gente questionar a natureza humana. Os limites da crueldade. Nossa, a confissão da leoa nos confronta, né? Tira a gente da zona de conforto e a gente se vê frente a frente com a nossa própria escuridão. Concordo. E essa busca por justiça, por liberdade, vai além do livro. É um chamado para a gente questionar as narrativas, lutar por um mundo melhor. E a Maria Mar, com toda a sua força, representa essa esperança. Que a mudança é possível. E o Mia Couto, com essa obra, mostra a força da literatura nessa luta, né? É um convite para a gente questionar, refletir, agir. A arte tem essa missão, nos transformar. Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Que frase. E na Confissão da Leoa, a gente ouve a história pela perspectiva dos leões. Um convite para construir uma nova narrativa onde a verdade prevaleça. Chegamos na última parte da nossa imersão em A Confissão da Leoa. E eu queria falar da maestra do Mia Couto com as palavras, sabe? Ele construiu uma narrativa tão rica, tão complexa, usando a linguagem de um jeito peculiar. Você sentiu isso lendo? É, total. A língua do Mia Couto é um show à parte. Ele brinca com o português, mistura expressões moçambicanas, cria metáforas, imagens. É como se ele, sei lá, tecesse um tapete com as palavras. Com tapete. É com texturas diferentes, envolvendo a gente na história. Gostei da imagem e essa mistura de idiomas, essa hibridização, dá muita autenticidade à obra, né? É como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma, sabe? Decifrando os códigos da cultura moçambicana. Através da linguagem. É. A musicalidade, a poesia, a forma de ver o mundo. Exatamente. E isso enriquece a leitura, né? Aproxima a gente dos personagens, dos dilemas. Sem dúvida. E por falar em personagens, a forma como ele usa a linguagem para construir cada voz é incrível. A Maria Mar, por exemplo. Ah, Maria Mar. Ela se expressa de um jeito tão poético, né? Uma sensibilidade que transparece em cada frase. A narrativa dela é carregada de metáforas, né? Que evocam a força da natureza, a beleza da savana, o mundo interior dela. E essa poesia, né, contrasta com a linguagem mais crua, mais direta do arcanjo. Que reflete a vida dele como caçador, né? Exatamente. E esse contraste, eu acho que contribui para a tensão da narrativa, sabe? Total. É como se o Mia Couto mostrasse a gente as diferentes faces da realidade, né? As várias perspectivas. Formando aquele mosaico da vida em Kulumani. E nesse mosaico, os símbolos, né, se encaixam de forma brilhante. A serpente coxa, por exemplo. Forte, né? Que metáfora poderosa pro medo, no medo que paralisa a aldeia. É o medo que atravessa gerações, que se enraiza na cultura, né? Limitando a liberdade das pessoas. E o próprio nome da protagonista, Maria Mar, já diz muito, né? Maria Mar. É como se anunciasse a busca dela por liberdade, por um amor que a liberte. E a água, né? Presente em tantos momentos. O Willy Nair. Representando a vida que flui, a transformação. A cena que a Maria Mar foge de Kulumani pelo rio.
na canoa. Nossa, que será? Simbólica demais. A fuga da opressão, a busca por um novo horizonte. E essa busca, né? Essa luta contra a opressão é o que conduz a história. E o Mia Couto mostra uma sociedade, né, marcada pela desigualdade, pela violência, pelo peso das tradições. Mas mostra também a força da resistência, a capacidade de lutar por algo melhor. A Maria Amar, com toda a coragem dela, representa essa esperança. E mudança é possível. E a Confissão da Leoa mostra o poder da literatura nessa luta, né? Um convite pra gente questionar, refletir, agir. A arte tem essa missão, né? Nos transformar. É, e como o próprio Miyakoto diz, até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Bom, e a Confissão da Leoa, a gente ouve a história pela perspectiva dos leões. É um convite para construir uma nova narrativa, né? Onde a verdade prevaleça. E essa é a grande lição de A Confissão da Leoa, né? Uma obra que nos faz pensar, sentir, celebrar a beleza da linguagem, da cultura moçambicana, uma obra que fica com a gente. É verdade. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa imersão. E continue explorando os oceanos da literatura. Até a próxima!